propondo o pagamento espontâneo do valor descontado aos nossos aposentados. Presidente, bom dia, relator, bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, um prazer enorme estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o INSS, sobre pós-operação sem desconto, para a gente colocar um pouquinho o que o INSS tem feito nesse período para poder ressarcir nossos aposentados e pensionistas. Vou pedir para colocar a apresentação no telão. Tá, já, obrigado. Bom, antes de começarmos a falar sobre o pós-operação sem desconto, era importante a gente mostrar a natureza do INSS, a grandeza do INSS, o INSS em números. Nós temos atualmente 99,3 milhões de segurados do regime geral de previdência social que contribuem mensalmente com o seguro social. A nossa folha de pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais chega a 84 bilhões mês, o que corresponde a 1,3 trilhão por ano de benefícios previdenciários e assistenciais. Esse é o tamanho do INSS. Acho que não... Parou. Passou? E esses números são graças à nossa maior força, que são os nossos servidores dedicados, servidores que têm um amor ao próximo, uma empatia com o próximo. E vocês vão verificar pelos números que em 2019 éramos 32.108 servidores, com uma produção de 9,4 milhões de análises de requerimentos. Em 2025, chegamos ao menor número de servidores, 18.574, com ganho de quase 50% na sua produtividade, 13.143.743 servidores que trabalham diuturnamente para garantir o gigantesco que é esse INSS. São servidores que trabalham sábados e domingos, que você chama para mutirão nas condições mais difíceis de trabalho, e eles vestem a camisa e se sentem muitas vezes injustiçados quando fala fraude do INSS, quando fala farra do INSS, quando fala careca do INSS. Esses são três adjetivos que não são do INSS. O INSS, o seu volume é corresponder ao volume de 1 trilhão de recursos repassados e corresponder a que, em 70% dos municípios brasileiros, o recurso pago pelo INSS é maior do que o fundo de participação dos municípios. São inúmeras famílias que dependem exclusivamente do INSS e, graças aos nossos servidores, com toda a dificuldade possível, vem garantindo isso. O INSS ele é dividido em 6 superintendências regionais. Nós temos uma superintendência Centro-Oeste e Norte, e aí estão os números, eu não vou ler para não perder muito tempo, mas fica à disposição, e depois, se precisar, também posso fazer o esclarecimento. Da região Nordeste, da região Sudeste 2, que é Minas Gerais e Espírito Santo, Sudeste 3, que é só o Rio de Janeiro, Sudeste 1, que é São Paulo, e a região Sul. Somos 6 superintendências, 98 gerências executivas e 1.600 agências da Previdência Social, distribuídas em 870 municípios no nosso país. Essa é uma quantidade de evolução de benefícios concedidos e valor gasto, visto anualmente. A gente verifica que vem uma crescente, no último ano, 41,4 milhões de novos benefícios que foram concedidos. E agora, após a operação sem desconto, a gente parte para o objeto maior da razão de ter essa CPMI, para poder mostrar um pouquinho a linha do tempo, o que foi feito e os grandes números, para poder esclarecer.
A operação sem desconto ela é deflagrada dia 23 de abril de 2025, onde um esquema de descontos indevidos em aposentados e pensionistas é descoberto, é colocado à luz numa operação feita pela Controladoria Geral da União e Polícia Federal. Importantíssimo isso para desbaratar um esquema criminoso que se tinha para poder trazer prejuízo para as pessoas mais carentes. Dia 30 de abril, à noite, é trocada a gestão do INSS, eu chego ao INSS, assim como a doutora Márcia, diretora de benefício, que retorna a esse cargo como diretora de benefício. Dia 8 de maio, tendo em vista muitos rumores de que era um grande esquema... Silêncio, por favor. Dia 8 de maio, tendo em vista muito burburinho de que haviam muito mais pessoas que eram alcançadas por esse esquema, para poder até acalmar essas pessoas, nós começamos o comunicado para 27,4 milhões de aposentados e pensionistas, para que eles pudessem ficar tranquilos, que nos últimos 5 anos não tinham tido qualquer tipo de desconto. Nenhum desconto associativo tinha sido. Então, 8 de maio, ou seja, uma semana após a troca de gestão, avisamos e lançamos a plataforma de ressarcimento. Dia 13 de maio, numa tarefa ativa, buscamos e informamos pelo aplicativo Meu INSS os 9,3 milhões de brasileiros que tinham tido algum tipo de desconto associativo. Trabalhamos com transparência, com informação para falar, você pode ter sido alcançado por essa fraude, você pode ter sido objeto dessa fraude. Tentamos tranquilizar alguns e informar para os outros que ele teria algum interesse no processo de ressarcimento. 14 de maio, iniciamos o processo de ressarcimento com a abertura dos canais, inicialmente no Meu INSS e na Central 135, para que os nossos segurados pudessem questionar esse desconto associativo. Só no primeiro dia, 450 mil pessoas acessaram esses canais. E por que nós escolhemos esses canais? Para poder trazer mais tranquilidade ao nosso segurado, para que a gente pudesse efetivamente trazer mais comodidade, para que ele não precisasse correr as filas do INSS ou algum atendimento presencial. Ele na sua casa, ele no seu trabalho, ele no seu lazer, ele poderia fazer o questionamento, verificar se teve algum desconto e fazer o questionamento. Sem qualquer burocracia, sem qualquer obrigação a ele. Ele não precisava juntar documento, ele não precisava informar o porquê que não confirmava aquele desconto. A gente inverteu o ônus da prova. A gente trouxe a palavra do segurado como ponto focal. Eu não concordo, eu não aceito. E nesse ponto, a operação sem desconto, quando foi deflagrada, ela apontava que 16 entidades tinham possibilidade de fraude. A gente, com a determinação do presidente... Só um minutinho, senhor. Eu vou pedir mais uma vez ao plenário silêncio, por favor, para que a gente possa ouvir os esclarecimentos do presidente do INSS. Por gentileza, solicito a sala pequena, estamos com a lotação esgotada. Peço a paciência, por favor, e a colaboração. O senhor pode continuar, por gentileza. Obrigado, presidente. Com a determinação de não deixar ninguém para trás, a gente resolveu abrir para que fossem questionadas 44 entidades que tinham acordo de cooperação e não somente as 16, possibilitando para que qualquer pessoa pudesse fazer essa consulta e fizesse seu questionamento com esse foco, mudança e transparência. Começa o processo de ressarcimento, dia 14 de maio. Tivemos um ponto que, depois de 2 semanas, entendemos por bem, abriu também o atendimento presencial. E aí, um agradecimento especial aos Correios, que foi fundamental nessa busca, nessa questão do ressarcimento. De pronto, o Correio se prontificou, possibilitando que 5 mil municípios tivessem esse atendimento do requerimento, possibilitando trazer também aquelas pessoas que não conseguiam, não tinham a acessibilidade com o aplicativo ou com o telefone do 135. Logo em seguida desse processo, começa uma grande negociação com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública e OAB.
Pela primeira vez na história, aquele que deveria pagar, aquele que poderia ser réu em várias ações, procura ativamente órgãos de defesa, como o Ministério Público, Defensoria, a OAB, e vai ao Judiciário propondo o pagamento espontâneo do valor descontado aos nossos aposentados e pensionistas. No maior acordo administrativo da história, nunca um órgão que poderia ser demandado vai ao Supremo Tribunal Federal e fala: eu quero pagar sem qualquer deságio com ou a correção do IPCA. E esse acordo é homologado no dia 3 de julho do ano passado. Após essa homologação, dia 24 de julho, a gente inicia o processo de pagamento. Ou seja, 3 meses após a deflagração da operação sem desconto, a gente já tem o primeiro pagamento aos nossos aposentados e pensionistas, sem deixar ninguém para trás. Com a ideia de antecipar, atendendo a uma determinação do presidente Lula, de antecipar o pagamento para que essa fraude não recaia nos ombros das maiores vítimas, que são nossos aposentados e pensionistas. Simultaneamente a isso, atendendo a determinação que o dinheiro deveria sair dos bolsos de quem deu causa, a gente lá no INSS abre 12 processos de responsabilização de pessoa jurídica, aciona a Advocacia Geral da União, que rapidamente consegue o bloqueio de 2,8 bilhões de reais entre instituições e também dos sócios dessas instituições. Instituições essas que foram as que tinham indício de pagamento de propina e que eram fantasmas. A partir de então, numa outra rodada, a Controladoria Geral da União assume os processos de responsabilização de pessoa jurídica, abre mais 40 processos, aciona a AGU e são bloqueados mais 3,3 bilhões de reais. Ou seja, ressarcimos 3 bilhões. Ressarcimos aposentados e pensionistas e estamos cobrando de quem deu causa. Abrimos com ampla transparência essa situação. Eu vou pedir para vocês passarem, porque realmente o passador não está. Até ontem, os nossos dados: 6,3 milhões de contestações dos descontos indevidos. E aqui um alerta. Quando da deflagração da operação sem desconto, a projeção feita pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União era de que 4,100 milhões de pessoas teriam sido atingidas por esse golpe. Com a abertura plena, com a abertura fácil para o nosso segurado ingressar, 6,3 milhões de pessoas já contestaram, alegando: eu não reconheço esse desconto. Eu não reconheço esse desconto por vários motivos. Eu não dei autorização, foi fraudada a minha autorização, eu não reconheço essa instituição, ou ainda, eu fui induzido a erro. Eu não sabia que ia ter esse desconto mensal. Desse total de 6,3 milhões, nós já devolvemos 2,9 bilhões de reais aos nossos aposentados e pensionistas, que basta ele contestar e basta ele falar: aceito o acordo. Quando ele aceita o acordo, 3 dias depois é depositado na sua conta benefício, ou ainda é trazido aonde ele recebe o seu benefício, sem a necessidade de intermediário, sem deságio, sem nada que ele venha a perder, corrigido pelo IPCA. Isso foi devolvido a 4,2 milhões de brasileiros, 4,2 milhões de aposentados e pensionistas que foram prejudicados por essa situação. Daí, se a gente for olhar, 4,2 milhões é maior do que o 4,100. Desses 6,3, temos ainda 826 mil pessoas que podem fazer a adesão ao acordo, mas ainda não fizeram. Mas a gente não fechou, não deu um prazo. A ideia é que ele pense ainda sobre essa possibilidade. Quais as vantagens dele celebrar o acordo? Não tem deságio nenhum, ele recebe em 3 dias úteis esse valor, ele não tem prejuízo algum. Se ele quiser
quiser procurar a justiça, ele pode. Mesmo quando desse acordo, é possível ingressar na justiça contra as associações e pedir aquilo para quem realmente deu causa. Ou ele escolhe o INSS para fazer o acordo, diminuindo a judicialização existente. Imaginem, o INSS é o órgão mais demandado na Justiça. O INSS tem 4 milhões de ações contra ele. Se colocássemos mais 6,3 milhões de ações na Justiça, seria um caos para a Justiça, para o INSS e principalmente para o nosso segurado, com custo muito maior. Então, esse acordo é extremamente importante para o nosso aposentado e pensionista nesse sentido. E, da mesma forma que abrimos essa questão do questionamento, ficamos preocupados com aqueles que são hipervulneráveis, que não saberiam exatamente como contestar, onde contestar, que tinham dificuldades em mobilidade para ir a uma agência dos Correios, para ligar na Central 135, e a determinação dada para a gente era: não deixe ninguém para trás. Com isso, 243.239 pessoas tiveram requerimento de ofício. O INSS, sem perguntar para ele se ele queria ou não, fez o requerimento de ofício, contestando a instituição para que informasse a documentação que comprovou ou que comprovasse a filiação adequada. E quais eram essas pessoas? As que tinham mais de 80 anos na data de setembro de 22, a data da elaboração da nova instrução normativa, indígenas, quilombolas. Esse total dessas 3 instituições eram 85 mil pessoas, que nós já efetuamos o pagamento independentemente da resposta da entidade. Nós já adiantamos esse dinheiro porque entendia que seria muito difícil para essa população vir questionar se aquele documento era dele ou não. Assim também como a população ribeirinha, que vive às margens na região norte, atendidas pelo Previbaco, nós fizemos o requerimento de ofício, esperamos a instituição juntar a documentação e deixamos o processo pronto para ele fazer a adesão ao acordo. Assim, quando o Previbaco vai passando naquelas comunidades, ele simplesmente vai e fala: quero aderir ao acordo ou não, totalizando isso 160 mil pessoas nessa situação. Ou seja, a ideia é não deixar ninguém para trás. Esse acordo era para vigorar até 14 de novembro, entendemos por bem de prorrogar para 14 de fevereiro, e agora, 14 de fevereiro, cairia no Carnaval, e tivemos 2 semanas de problema de instabilidade no nosso sistema. Reconhecendo isso, e para que não pudesse ser ninguém prejudicado, a nossa proposta é prorrogar até 20 de março. Ou seja, quem ainda estiver assistindo a CPMI, tiver interesse de saber se tem desconto ou não, procure meu INSS 135 ou Agência dos Correios e faça a sua consulta e requerimento, se assim for. Bom, a determinação, quando fui chamado em 30 de abril pelo presidente da República, pelo presidente Lula, foi para passar um pente fino em tudo que era descontado na folha de pagamento dos nossos aposentados e pensionistas, para não deixar nada que fosse descontado indevidamente na folha de pagamento. Começamos pelo desconto associativo, não ficamos no desconto associativo, fomos analisar tudo, e a gente se depara com esse programa chamado Vale Mais. O programa Vale Mais é um adiantamento que foi elaborado pelo INSS, primeiramente em novembro e depois reformado em fevereiro, que inicialmente a pessoa podia fazer um adiantamento por um cartão de crédito no valor até de R$150, que não tinha cobrança de taxa. Em fevereiro muda essa realidade, ele passa para R$450 com um empréstimo pessoal e sem
a implicação de que ele não poderia cobrar taxa. A instituição começa a cobrar taxa, algumas taxas que chegavam até 10% do valor emprestado. Ou seja, essa taxa nada mais é do que juro embutido. Esse programa não tem previsão de desconto na lei, ele não tem nenhuma forma de sustentabilidade, até mesmo pela questão do autoendividamento. Porque imagine que o nosso segurado ele tem um salário, ele tem uma aposentadoria, uma pensão de valor médio de R$ 1.800. A margem do nosso consignável fica até 45%. Se tirar mais R$ 450 dele, ele não tem dinheiro para sobreviver ao final do mês. É um programa que não tem previsibilidade. A gente lá no INSS, dia 8 de maio, a gente suspendeu esse programa, a gente retira a possibilidade desse programa, a gente bloqueia o último pagamento e depois, agora em agosto, dia 22 de agosto de 25, a gente declara a nulidade desse programa e essa nulidade foi reconhecida semana passada pelo TCU. O TCU foi analisar esse Vale Mais e reconheceu a nulidade dele. Ou seja, aquilo determinado pelo presidente da República a gente fez. A gente foi monitorar, independentemente de algum órgão de controle ter sugerido, independentemente de alguma entidade ter determinado. O INSS foi à frente e verificou que isso era algo que poderia lesar o nosso segurado. Com isso, o último pagamento nós bloqueamos, está de posse do INSS de 110 milhões. A instituição que operacionava isso entrou em contato com o INSS para poder receber o valor. E a gente está em negociação com eles de que a gente devolveria o valor, se devolvesse o valor da tarifa que eles já concordaram, a comprovação de assinatura do desconto e havendo margem consignável para o nosso segurado. Então, é uma situação que está para ser resolvida, mas o nosso segurado ele está sendo protegido. Agora vem para o tema desse ano da CPMI, que é a questão do crédito consignado. O crédito consignado, ele sempre teve ele entrou em pauta, muito em pauta, quando falou em desconto associativo. Muitos confundiam desconto associativo com crédito consignado. Primeiro ato que a gente fez na questão do crédito consignado foi procurar a Controladoria Geral da União e pedir o apoio da Controladoria Geral da União para a gente fiscalizar os créditos consignados. Atuação que nunca tinha sido feito até então. Uma situação que nunca tinha sido feito um pente fino nos créditos consignados. O que ocorria nos créditos consignados do INSS. E aqui a gente começou com as questões normativas. Uma das grandes questões era uma medida de segurança. Nós tínhamos que o benefício ele nasce bloqueado por 90 dias, mas depois ele podia ser desbloqueado por várias formas, mas com diferentes níveis de acesso. Se o benefício era concedido depois de 23, ele era desbloqueado com biometria. Os anteriores a 23, ele podia ser desbloqueado com login e senha, indo numa agência, e isso era um grande número de fragilidade. Quando a gente via a curva de reclamação dos nossos segurados, a maioria dos empréstimos eram concedidos de benefícios concedidos antes de 23, ou seja, com uma medida de segurança aquém do necessário. 9 de maio a gente solta uma instrução normativa bloqueando para trazer um tratamento igual aos benefícios antes e depois de 23. Dia 23 de maio a gente retira toda e qualquer outra forma de desbloqueio que não seja biométrica. A gente faz um relatório um relatório como se fosse de auditoria, mas uma detecção de irregularidades, e a gente detecta que 150 mil benefícios tinham sido desbloqueados por ação de servidores do INSS, que a gente não conseguia identificar a entrada, se ele tinha pedido pelo meu INSS, se ele tinha pedido pela Central 135 ou se ele tinha ido a uma agência do INSS. A gente começa a fazer batimento. Quem teve desbloqueio,
por determinação do servidor, de onde partiu. Ou seja, fomos o INSS detectar essas situações, essas irregularidades. E daí a gente verifica que isso era uma fragilidade e a gente bloqueia que servidores do INSS desbloqueiem benefícios para crédito consignado. Hoje é só pelo aplicativo. Isso trouxe uma queda enorme das reclamações de fraude. Isso trouxe para a gente uma segurança. E, de novo, o INSS agindo sem determinação de órgão de controle algum. 15 de julho, a gente detecta uma outra aberração ao nosso entender. Menores de idade são detentores de benefícios de prestação continuada. E não havia nenhuma trava para que menores de idade pudessem ter benefício por representante legal. 754 mil menores, eles já tinham 1 ano, 2 anos com uma dívida de 60 meses, 70 meses, que ia para a mão do pai, mãe ou representante legal, e ele ficava com uma dívida enorme nesse sentido. A gente bloqueia a possibilidade de empréstimo para menores de BPC. Isso tem uma grita hoje, vários dos senhores devem ter recebido reclamação, eu preciso, mas a gente não fecha. Ele pode fazer, desde que autorizado judicialmente. Se ele comprova que é pai e mãe e precisa daquele dinheiro para fazer uma reforma, para comprar um medicamento, para fazer um tratamento, ele busca o local adequado e a gente libera o consignado. Mas, administrativamente, é um impacto muito grande. Todos os bancos, todas as instituições financeiras que conversei, e não foram poucas, eu perguntava, vocês têm alguma outra linha de crédito fornecida a menores de idade? E a resposta é não. Eu quero comprar uma casa, é ótima para o menor, posso financiar? Não. Quero comprar um automóvel, não posso. Nada, só a linha do INSS que tinha essa permissão. Isso aqui é um pouquinho para a gente explicar a margem consignável e como que foi andando ao longo do tempo. Eu creio que a maioria das senhoras e senhores já tenham, mas para a gente esclarecer, o crédito consignado no INSS começa em 2003, é uma linha de crédito muito boa para o aposentado e pensionista e para o beneficiário de benefício de prestação continuada, porque é uma taxa mais baixa, muitas vezes é a única fonte que ele conseguir crédito, porque ele, na maioria das vezes, ele recebe, 60% dos nossos segurados recebem um salário mínimo. Se ele fosse numa instituição financeira, ele não conseguiria essa linha de crédito, com juro de até 1,88%. Então, é uma linha importantíssima para o nosso segurado. E a razão de ser do INSS estar nessa questão do crédito consignado é para assegurar esse crédito, maior garantia para o nosso segurado, aposentado e pensionista. Depois, em 2015, ele é criado também, além do pagamento em folha, a possibilidade de ter um cartão, que é uma margem de 5%, ou seja, ele sai de 30% para 35% que ele pode fazer de empréstimo, da mesma forma que a medida provisória é convertida na Lei 13.172. Uma outra medida provisória de 2020, ele, por causa da pandemia, é acrescido mais um valor e ele, na verdade, ele passa de 35% para 40% a margem consignável. Depois, pela medida provisória, entende-se 1.106, convertida na Lei 14.431, ele traz também que esse valor ele vai para 45%, criando um outro tipo de cartão, o RMC e o RCC, que hoje, a prática, não tem diferença nenhuma de um cartão e o outro, ele tem a mesma funcionalidade, os mesmos benefícios e problemas. Problemas porque não tem nenhuma entidade administrativa que tenha o poder de controlar o que está sendo gasto naquele cartão, por causa do seguro, do sigilo bancário. Eu não consigo verificar se ele fez desconto direto em cash, se ele gastou na mercearia, como ele gastou. É mais difícil da gente conseguir, na verdade, fiscalizar do que quando é colocado na conta que ele recebe o benefício, como são os outros casos. E aqui o importante da Lei 14.431, ele traz para a gente a inclusão do benefício de prestação continuada. Até então, até agosto de 22, somente os benefícios previdenciários poderiam ser sujeitos a empréstimo consignado. A partir de agosto de 22, também os benefícios de prestação continuada
e, por isso, os descontos para menores surgem a partir de então. Bom, para a gente ter uma ideia de montante de crédito consignado, temos 65,35 milhões de contratos para 44 milhões de aposentados e pensionistas, ou seja, a gente verificou que tem muito mais empréstimos ativos do que aposentados e pensionistas. Às vezes eles fazem mais de um contrato, isso é normal. 49,09 milhões são feitos depósito na conta, é um empréstimo em cash, é um empréstimo na conta corrente com uma taxa de juros de 1,88, definido pelo Conselho Nacional de Previdência Social. 10,45 é por um cartão de crédito consignado, 5,81 pelo cartão consignado de benefício, totalizando esses 65 milhões. Todo mês, o crédito consignado do INSS é responsável pela liberação na economia de 5,45 bilhões de reais. Então, a importância desse crédito para toda a economia, ela é enorme. Acabar com o crédito consignado do aposentado e pensionista afetaria todo o mercado financeiro, afetaria toda a economia nacional, e por isso a nossa preocupação de tratar com probidade e com zelo essa questão do crédito consignado. Quando nós chegamos, e aqui faço menção muito feliz de ter o assessoramento da doutora Márcia, diretora de benefícios, com uma atitude muito proativa nessa questão de fiscalização dos acordos de cooperação. Chegamos a 82 acordos de cooperação técnica com instituições financeiras de mais diferentes níveis, inclusive encontramos com seguradora, que nós não entendemos até agora como que ela fez um acordo de cooperação técnica para ofertar consignado. 61 acordos de cooperação técnica vigentes, hoje temos 61 acordos de cooperação técnica vigentes. Nós viemos passando um pente fino, analisando aquelas instituições que não atendiam à instrução normativa, aquelas entidades que não tinham condições de celebrar empréstimo para os nossos aposentados e pensionistas. Reduzimos de 82 para 61. E qual é a visão? O que gerou essa visão de mudança? A nossa visão é que os bancos, as instituições financeiras, têm que estar atento que o nosso segurado ele não pode ser uma vítima ou uma oportunidade. Eles são pessoas altamente vulneráveis. Toda vez que eu sento com um banco, toda vez que a gente senta com uma instituição financeira, o recado que é dado, você tem que oferecer um melhor crédito, você tem que preservar essa pessoa, tem que tratar como se fosse seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Você não pode vê-lo como alguém que é uma oportunidade de mercado. E, para isso, a base maior que a gente fez essa rescisão de 82 para 61 foram a reclamação dos nossos usuários. A reclamação dos nossos usuários tem que ser o cerne para a gente poder verificar se aquela instituição faz um bom ou um mau serviço. É a voz do cidadão que tem que ser esse termômetro se a gente está acertando ou errando. 17 ACTs foram rescindidos, 4 ACTs não foram renovados e 18 ACTs, 18 instituições pediram para realizar crédito consignado. E a gente, por vários motivos, a gente indeferiu, falando que agora o critério tem que ser do interesse público. Não adianta simplesmente a formalidade para poder celebrar os acordos. Aqui, eu não vou, logicamente, ler todos, mas para que todos tenham um controle de quanto cada instituição tem, quantos contratos tem, o percentual. Aqui é o empréstimo pessoal consignado, aquele que é depositado em conta corrente, em conta do benefício. A relação de todos os bancos e qual quantidade de contratos e o que ele representa percentual. Nós selecionamos as maiores. Aqui por cartão de crédito, e a gente vai verificando que cartão de crédito e banco que é feito empréstimo pessoal, ele muda um pouquinho o perfil, se é banco digital ou não, se é um banco com maior estrutura ou não. Aí estão todos os contratos, o percentual do que representa por cada tipo de operação de crédito, para que a gente possa trabalhar nesses
números e estão à disposição de todas as senhoras e senhores esses dados. Desculpa a minha ignorância. O senhor pode voltar? Claro. Ali, qual seria a diferença do cartão consignado de benefício e do cartão de crédito consignado? Como é que é? Hoje nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. É 5% para cada um pode ter um saque em dinheiro de 70%, cada um tem uma margem separada. Só que um tem o cartão da financeira e o outro tem um cartão de crédito próprio, é isso? Na verdade, não é o cartão de crédito próprio, ele é o cartão de crédito Excelente. sempre específico Ok. para o INSS. Obrigado. Vamos deixar o presidente terminar, porque aí a gente... Não, tudo bem. Desculpa. Esse aqui, atualmente, são as 61 instituições que têm acordos de cooperação técnico com o INSS. São todas as instituições hoje financeiras que podem operar crédito consignado com o INSS, seja na modalidade empréstimo, seja cartão de crédito. Todas elas têm hoje ACTs vigentes. Aqui foram os que foram rescindidos, com a razão de ser de cada uma que foi rescindida. E aqui a gente começa ao pente fino que foi feito entre INSS e CGU e para a gente poder trabalhar essa situação. Um grande problema... Retorna, por favor, as Claro. entidades, as instituições que foram... Rescindidas? Eu só gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, por favor. Só que não apresentou o cadastro, quais foram as principais questões que levaram a não permitir? Perfeito. O que acontece? A nossa instrução normativa traz algumas regras para você operacionalizar o consignado do INSS. Uma delas é aderir à plataforma Não Perturbe, para que ele não fique sendo, na verdade, assediado por quem quer vender crédito consignado. Aquilo que, na verdade, o cara ganhou o benefício, já tem alguém ligando, olha, você tem uma margem, faça o empréstimo, faça o refinanciamento. Esses alguns. Outros, quando ele assina um acordo de cooperação técnica, ele tem 120 dias para operacionalizar o crédito. Se ele não operacionaliza, ele tem rescisão do contrato. Outros, que ele não participa da autorregulação da FEBRABAN e da BBC, que é um risco para todo o sistema de crédito consignado, porque ele não tem uma punição, uma autopunição. E nós temos, eu acho que esse foi, e alguns foram a pedido da instituição. Eu não sei se eu posso explicar. O que o relator perguntou da Crefisa. Da Crefisa, ela não teve a rescisão. Ele não foi renovado em julho desse ano o crédito consignado. O que acontece? Quais os pontos principais que a gente detectou de irregularidades? Principalmente, falta de envio de documentação contratual completa da Dataprev. Há uma norma na nossa instrução normativa que, após assinado o contrato de empréstimo consignado, em 7 dias esse contrato tem que estar na base da Dataprev para subir no meu INSS, para que INSS e cidadão possa fiscalizar o que está sendo descontado. Identificamos inúmeras instituições que não subiram esse contrato na data adequada. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o BMG, com 1.100.000 contratos que não subiram à base do INSS. Outros, a gente verificou falhas no processo de validação de biometria. O terceiro caso, que gerou mais sensibilidade, que foi cobrança de seguro prestamista, taxas administrativas, o pacote de serviço, empréstimos em nome de pessoas e também empréstimos em nome de pessoas falecidas. Isso chama a atenção o quanto o nosso aposentado e pensionista, efetivamente, ele estava pagando por um serviço que não era necessário. A lei, ela não permite qualquer outro tipo de desconto como consignado. Então, alguém embutia um seguro dentro do empréstimo, ele emprestava R$2.000 e tinha um seguro prestamista de R$800. Então, ele tinha efetivamente um financiamento de R$2.800 que o banco retirava no primeiro dia os R$800.
tinha também um clube de benefício. E esse clube de benefício de alguns bancos, a gente verificou que ele custava R$500. E esse R$500, o que ele tinha direito? Auxílio funeral, que já é coberto pelo cartão, e uma consulta por ano a um geriatra online e desconto em farmácia. A gente, muitas vezes, ele pegava 2.500, ficava com esse clube de benefício. Todos esses casos nós suspendemos e nós só voltamos a possibilitar a operacionalização, não é só quando parasse de fazer essa tipo de venda, mas também quando devolvesse o valor ao nosso segurado, de maneira integral, porque é um desconto que não é devido e não é permitido. E uma novidade essa semana foi que Febraban e a BBC, apoiando o posicionamento do INSS, soltou uma nota e uma regulamentação de que é uma medida que não será admitida pela autorregulação da Febraban e a BBC, da venda de qualquer produto vinculado à consignação em pagamento de empréstimos do INSS. Uma vitória para os nossos aposentados e pensionistas, porque ele vai pagar somente por aquilo que ele vai usufruir efetivamente. Essa mudança traz realmente uma mudança bem significativa para isso. É o que chama de venda casada, só para... É isso. Venda casada, o seguro prestamista, o STJ já decidiu dessa forma e os bancos continuavam fazendo desconto ou empréstimo prestamista. E alguns mudavam de nome, fazia seguro de vida, fazia seguro alguma coisa, auxílio funeral, ou agora o que estava na moda desse clube de benefícios, pacote de benefícios, que benefício mesmo para o nosso segurado não era nenhum, porque pagar R$500, você qualquer aposentado consegue uma consulta particular com qualquer médico no ano por R$500. Ele não precisava fazer parte de um clube de benefícios para ter uma consulta online. Uma outra questão que a gente verificou, o nosso cartão de crédito, o teto para ele fazer um empréstimo é 1,6 o valor do benefício. A gente verificou que muitos bancos estavam fazendo acima desse valor, era um endividamento excessivo. Nós questionamos os bancos e aqueles que eles deram causa, eles devolveram o valor para os nossos aposentados e pensionistas. Tivemos vários bancos, e depois a gente pode passar, BMG, PicPay, entre outros, que devolveram pela primeira vez o valor para os nossos segurados, abatendo na sua fatura, depositando em conta para o nosso segurado, trazendo, na verdade, uma probidade para esse sistema de consignado para o nosso segurado. Uma outra questão, a gente tem algumas instituições baixo índice de resposta à plataforma consumidor.gov. A gente fez uma parceria, a gente fez um acordo de cooperação com a Senacom para conseguir a base de dados da Senacom, para que a gente possa fiscalizar par e passo com os órgãos de defesa do consumidor. O INSS, ele está nesse mercado, ele está nisso, não é para se beneficiar, mas para poder defender aposentado e pensionista. Se o nosso aposentado e pensionista fala que aquele valor, que aquela instituição é ruim, cabe ao INSS defendê-lo dessa forma. Bom, os termos de compromisso assinados, esses foram os termos de compromisso hoje assinados. O que a gente tem feito? Mudança de providência de imediato, mudanças de comportamento, e todas as instituições que tiveram seguro, que tiveram qualquer desconto, ou ainda que tiveram alguma prática daquela questão do 1,6, se comprometeram a devolver integralmente o valor do dinheiro aos nossos aposentados e pensionistas. Isso é o ponto de partida. Sem devolução, a gente não senta para conversar. Banco Master, que eu sei que é um dos interesses da comissão, a gente destacou um pouquinho a questão do Banco Master. A situação, a gente tem 324.849 contratos celebrados. Os senhores podem ver que tipo de contrato que eles têm por aquela tabela com a relação. E desses 324 mil contratos, 251 mil contratos não tinham subido para a plataforma do INSS, para a plataforma da DataPrev, para que a gente pudesse checar. Com isso,
aqui um pouquinho da nossa linha de tempo, que eu acho que é importante para a gente verificar o que foi feito. O Master tinha um acordo de cooperação técnica assinado em 2020, que vigora por 5 anos. Esse acordo de cooperação técnica de 2020, ele venceu dia 18 de setembro. Nós, verificando a quantidade de reclamação dos nossos segurados, entendemos por bem não renovar o acordo de cooperação técnica. Detalhe, 18 de setembro, muito antes de liquidação de Master, muito antes de qualquer órgão de controle falar sobre Master, muito antes de sair na imprensa o nome Master. A nossa preocupação com o aposentado e pensionista, por determinação do presidente da República, foi passa o pente fino. E a gente verificou que tinha algo errado com o Master. A gente entendeu, não tem como eles continuarem prestando serviço aos nossos aposentados e pensionistas com esse nível de reclamação. 8 de outubro, a gente comunica formalmente a eles a não renovação. Algo nos chama a atenção, porque eles não nos procuraram de 8 até 31 de outubro. Eles ficaram calados, eles não procuraram o INSS para negociar, nem mesmo para receber sua carteira, que era deles. Porque quando a gente suspende ou não renova, os contratos firmados continuam válidos. O que ele não pode é averbar novos contratos. Isso chamou um pouco a atenção. 31 de outubro e 10 de novembro, a gente faz reunião com dirigentes e advogados do Banco Master. Já para avisar, o Vocaro nunca foi ao INSS, porque eu sei que essa pergunta vai fazer, eu nunca fiz uma reunião com o Vocaro, mas 31 de outubro e 10 de novembro, eles participam de uma reunião tentando fazer um termo de compromisso para sanar as irregularidades. Nessa reunião, eles alegam que subiram os contratos, e realmente subiram os contratos para a plataforma do INSS, faltando um pouco mais de 3 mil contratos. E para o representante do Banco Master, eu peço, eu quero ver esse contrato. Na reunião, a gente pediu para ver o contrato, porque achava que algo estava cheirando mal, algo estava ruim. E quando mostra esses contratos, não tinha os elementos mínimos para a gente fazer o controle. Não tinha o valor emprestado, taxa de juro, custo efetivo e, pior, a assinatura, que era uma assinatura eletrônica do nosso segurado, não era acompanhado com QR Code, com aquilo que você consegue certificar que a assinatura era daquela pessoa. E a gente sai da reunião falando, não tem como assinar o termo de compromisso. A gente oficia o Master por 2 vezes antes da suspensão, antes da liquidação, para que ele junte o comprovante da regularidade dos contratos. Uma semana depois do último ofício nosso, vem a liquidação do Banco Master. A gente entende que, com a liquidação, o liquidante precisava de um tempo para se inteirar. Não seria justo colocar um peso maior ainda no final de novembro. A gente suspende o repasse dos valores mensais para a liquidação, para a massa da liquidação, e bloqueia esse valor no INSS para que, se não comprovado, a gente suspenda o crédito consignado e devolva esses valores já sobrestados ou bloqueados dentro do INSS. 26 de novembro, dia seguinte à liquidação, a gente faz essa decretação da suspensão. Em janeiro, a gente faz uma reunião com o liquidante para apontar os problemas, e acho que foi dia 30 de janeiro, se não me falha a memória, a gente oficia ao liquidante do Banco Master, dando 15 dias para juntar a comprovação dos contratos regularmente de acordo com a nossa instrução normativa, sob pena da gente cancelar o crédito consignado. O prazo de resposta vai até 12 de fevereiro, ou seja, daqui uma semana. Bom, passado isso, eu peço desculpas que eu devo ter extrapolado os 15 minutos, mas me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho do INSS, que é a casa em que servidores garantem o futuro da nossa nação. 44 milhões de segurados, eles recebem benefício previdenciário. Se a gente colocar que cada família são 4 pessoas, é a maior fonte de renda do nosso país. 176 milhões de pessoas são afetadas. Obrigado.